Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Continuando o nosso Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Meu nome é Daniel Blume, eu sou conselheiro federal da OAB pelo Maranhão e presidente da Comissão Especial de Direito Lusófono da OAB Nacional. Serei o moderador deste painel sobre soluções de conflitos e compliance no cenário luso brasileiro. E nós teremos aqui grandes nomes dessa área de direito lusófono. Falo da professora Alessandra Balechieri, que é advogada e mediadora. Falo do Cláudio Carneiro, que é advogado e colega professor internacional. E também falo de Yuri Sayone, que é presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes sobre o Compliance da OAB Nacional. Cada um terá até 20 minutos para expor suas considerações e o prazo, ou melhor, o tempo total deste painel 89 do nosso Congresso Digital é de 1 hora. Então, sem mais delongas, agradeço a oportunidade ao presidente Felipe Santa Cruz e ao nosso diretor da ESA Nacional, Rony Duarte, pela oportunidade, por incluir o direito lusófono e o compliance nesses debates nacionais em um congresso que já é vitorioso pela quantidade de temas variados que tem discutido e pela audiência. Nunca antes um congresso da OAB teve tantos inscritos. Então, isso mostra que a advocacia e os advogados encontram maneiras de não só de sobreviver, mas de crescer, de avançar no meio de um período tão difícil que vive a humanidade, que é neste período de pandemia. Sendo assim, eu passo a palavra para a professora Alessandra Balechieri, com um prazo de até 20 minutos. Presidente, voltou meu áudio, voltou. Obrigada, presidente Daniel Blume. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu querido professor, mestre, doutor Cláudio Carneiro. Boa tarde, doutor Yuri Sayone. Fico muito feliz com o convite para poder falar um pouquinho sobre a minha paixão, que é sobre as soluções adequadas de conflito nesse congresso, o maior congresso digital internacional do mundo, né, que a gente está tendo o prazer de estar aqui. Quero agradecer ao presidente Felipe Santa Cruz e ao doutor Rony Duarte, nosso diretor da ESA Nacional, por realizar esse congresso tão gigantesco, realmente de tamanho, de palestrantes, de convidados e também de estrelismo dos palestrantes. Somente os melhores estão aqui. Bem, eu não sei nem por onde eu vou começar, porque o assunto é a minha maior paixão, eu poderia ficar o dia inteiro. Peço ao senhor presidente, doutor Daniel, que vá me conduzindo aí no tempo, porque senão eu me alongo. Bem, vou começar um pouquinho com a questão das soluções adequadas de conflitos. Para quem não sabe,
elas são a arbitragem, a mediação, a conciliação e a negociação. Temos aí, dentro dessa seara, 4 ferramentas que os advogados precisam, mais do que nunca, aprender a aplicar no seu dia a dia, no seu escritório, com os seus clientes. Muito importante é que os advogados eles expliquem para os clientes, primeiro, que eles tenham conhecimento de como aplicar essas ferramentas, e segundo, explicar, orientar aos seus clientes que essa forma de solução de conflito eu posso dizer, por toda a paixão que tenho, que é a melhor forma de se chegar à justiça. Só para não haver confusão, o judiciário não é a única forma de se chegar à justiça. O judiciário ele é uma das formas de se chegar à justiça. Podemos chegar à justiça desejada dentro dessas soluções adequadas de conflito. E como a gente está num painel luso brasileiro, eu achei de bom tom trazer uma das coisas que muito importante, que lá em Portugal, que tem muito sucesso, que eu gostaria muito que no nosso país pudesse ter, se Deus quiser, já está caminhando para isso, em alguns municípios do nosso país já tem, são as câmaras de arbitragem administrativas, onde, por exemplo, em Lisboa, existe o Centro de Arbitragem Administrativa. O que é isso? Não existem mais ações, não existe lá uma vara da Fazenda Pública, como tem aqui. Lá, qualquer assunto relacionado à administração pública é levado a essas câmaras de arbitragem administrativas. Então, qual é a vantagem disso? A lei que rege é a lei da arbitragem. Então, se tem a celeridade, a eficiência, a transparência do processo para os litigantes e também a facilidade dos próprios litigantes sentarem e conversarem sobre aquele assunto que os levou ali, aquele conflito que os levou aqui. Importante ressaltar que o conflito ele é inerente à nossa vontade, porém, a forma como vamos buscar a solução deles é nossa opção. E mais do que nunca, assim, as soluções adequadas de conflitos elas já existem desde a nossa primeira Constituição. Elas já existem há muitos anos no Ocidente, no Oriente. Nós estamos aqui só renovando esse assunto, né? Atualizando ele. E também ela consta no nosso preâmbulo da nossa Constituição de 88. Então, é importante que as pessoas busquem, os advogados busquem isso como mecanismo de profissão, de aplicar isso na sua profissão do seu dia a dia. Voltando para as câmaras de arbitragem, lá em Portugal, as pessoas, quando tem um problema administrativo, sim, vão às câmaras de arbitragem e esse processo ele tem que começar e terminar em 180 dias. A média, no ano passado, de 2019, era ele findar em 4 meses, ou seja, em até 120 dias. O que é uma maravilha, porque quem advoga, todos nós aqui somos advogados, sabemos que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, a vara de Fazenda Pública, um processo dura, no mínimo, 8, 10 anos, porque o volume é imenso e os juízes não dão conta, por melhores que sejam os nossos magistrados, diante do volume, eles não conseguem serem céleres, não é mesmo? Aqui no Brasil, através da Lei Complementar 574 de 2016, em Florianópolis foi criado o Tribunal Administrativo Tributário de Cobrança de Dívida Ativa do município de Florianópolis. Isso é uma coisa encantadora aos olhos de quem gosta de rapidez, de celeridade, de eficiência, porque não vão os casos concretos que iriam para uma vara de fazenda pública agora vão diretamente para esse centro, para esse tribunal administrativo, esse centro de arbitragem. O que poderia acontecer, né, presidente, em todas as esferas municipais, estaduais e federais, não tendo que litigar judicialmente para resolver esses conflitos. E em Lisboa também temos o CUAL, Centro de Arbitragem da Universidade Autônoma de Lisboa. E por que eu trouxe esses dois? Porque o Centro de Arbitragem Administrativo de Lisboa, ele não aplica a mediação. Ele vai direto na arbitragem. Já
o Centro de Arbitragem da Universidade Autônoma de Lisboa, ele começa o processo com uma mediação. E dali, não havendo a composição dos conflitos, ele passa para uma arbitragem. O que eu acho isso excelente, até por conta das cláusulas escalonadas, onde você, nos seus contratos, você pode colocar que a primeira forma de resolver o conflito pode ser na mediação e, caso não havendo a solução, você opta pela arbitragem ou opta pelo judiciário. Eu sou a favor de optar pela arbitragem pela celeridade de 180 dias, tanto lá quanto cá, ser o mesmo prazo. A mediação, ela veio presente, quanto tempo eu tenho? Estou preocupada. Vou falando, hein? A mediação, como todos sabem, é um método alternativo de solução de conflitos ou um método adequado de solução de conflitos. Na Europa se fala resoluções alternativas de conflitos, RALs, que veio para facilitar a solução de um conflito de uma forma mais informal, através da Lei 13.140 de 2015, informal, onde o advogado ele pode levar o seu cliente a uma câmara de mediação ou a um profissional de mediação, um mediador, uma mediadora de confiança, onde as partes elas solucionam propriamente e unicamente o seu conflito, dentro da possibilidade e necessidade de cada um. Porque, como todos nós sabemos, muitas vezes a gente ganha na sentença, mas não leva no bolso. É o ganha, mas não leva. É o ganha e perde. E na mediação, a gente tem o ganha-ganha. O mediador é um profissional neutro. Ele vai conduzir, através das técnicas, a solução daquele conflito diante do que é jogado, expressão que eu uso muito, jogado na mesa de mediação, diante daquelas possibilidades, daquelas necessidades, o que é possível para aquele acordo se tornar eficaz e eficiente. Só um parêntese, em Portugal existem os julgados de paz, que aqui no Brasil representam os juizados de pequenas causas, os juizados especiais, e lá começa-se com uma sessão de mediação. E vocês sabem que a cada 100 acordos realizados na mediação, o juiz titular desse julgado de paz, que ele homologa, obviamente é um processo judicial, ele homologa 100. A cada 100, um volta para ser renegociado e não para ser executado. Por quê, gente? Porque na mediação, uma mediação bem feita, as partes se comprometem. E não nós, advogados, impomos jurisprudências, doutrinas, questões de mérito. Não, o cliente resolve. A gente só ajuda o mediador a facilitar ao elaborar o termo da mediação. Já na arbitragem, como todos sabem, há uma sentença. Bem, outra coisa que eu acho importante aqui as pessoas entenderem, para quem gosta um pouquinho de negociação, é buscar sempre, independente de ser na arbitragem, na mediação, na conciliação, buscar sempre se preparar antes, preparar o seu cliente antes, senta com o seu cliente, orienta para ele o que significam as soluções adequadas de conflitos. Tem um professor brasileiro, Marcelo Girardi, que ele sempre fala, se preparar para falhar e falhar para se preparar. Ao se preparar. Então, é muito importante essa preparação, porque você prepara o seu cliente para o que ele está desejando. Prepara para uma sessão de mediação, prepara para uma sessão de negociação. Infelizmente, nós todos aqui já passamos dos 40 e viemos de uma escola que a gente sempre aprendeu, desde o primeiro dia de faculdade, a gente sempre aprendeu a litigar, a discutir, a ter razão. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá. A gente tem que aprender, a gente tem que mudar, a gente tem que aprender a solucionar um conflito. E eu sou uma advogada, a gente tem que ver o nosso perfil, eu sou uma advogada que eu normalmente gosto de solucionar o conflito do cliente. Eu não gosto de brigar. Então, quando o cliente senta comigo, eu já mostro para ele que, para me contratar, ele tem que passar primeiro pelas soluções adequadas de conflitos de forma pré-processual. Porque eu não vou entrar para ele diretamente com uma ação litigiosa, em que vai demorar anos, vai ser um gasto muito maior,
infelizmente, as pessoas mais idosas, elas dormem com o processo embaixo do travesseiro, né, que é um jargão que no nosso mundo jurídico a gente usa muito, e isso faz com que elas adoeçam. Não é difícil ou incomum sentarem à minha mesa de mediação ou de negociação pessoas mais idosas e muito doentes por conta da espera da solução ou da sentença daquele processo. E quando elas aprendem, quando elas vêm conhecer as soluções adequadas de conflitos e veem que realmente tem solução, tem forma de resolver sem esperar o outro, elas ficam muito encantadas, é o que eu vejo no dia a dia do meu trabalho. Então, eu deixo aqui um pouquinho desse encantamento que me move, que são as soluções adequadas de conflitos. Não importa qual seja, o advogado normalmente é o primeiro juiz da causa, né, que a gente sempre usa isso. Quando ele recebe o cliente, a partir do momento que ele conhece todas as soluções adequadas de conflito, ele vai perceber nitidamente qual é que aquele conflito que o cliente dele está chegando, apresentando para ele, aonde vai ser colocado, aonde vai ser aplicado. E mais, as pessoas aqui ficam me perguntando, é muito comum me perguntarem, presidente, mas como é que eu vou cobrar isso? Você vai cobrar da mesma forma que você cobraria se você fosse entrar com uma ação judicial. Por quê, doutora Alessandra? Gente, deixa eu contar um segredo. Na Europa, o advogado que soluciona o conflito o conflito do cliente, de forma prévia, sem litigar, ele ganha mais honorários do que numa ação judicial. E aqui eu espero muito caminhar para isso. Porém, hoje, a gente tem que começar a aplicar os mesmos honorários. Coloque no seu contrato. Se você resolver de forma previamente sem litigar, você vai cobrar X. E é o mesmo X ao litigar atuando na ação judicial, que seja da distribuição até o STF. Por quê, gente? Porque litigar cansa para o advogado, cansa para o cliente, demora muito para receber os honorários. Você vai falar assim, doutora, mas tem a sucumbência. Bem, tem um ditado popular, né, que nem diz o outro, vale mais um pássaro na mão que dois voando. Vale mais os seus honorários na mão do que a espera de uma sucumbência que você não sabe. Se a empresa, ainda mais agora no momento de pandemia, com todas as empresas quebrando, entrando com falência, com recuperação judicial, vale mais o seu honorário fixo no bolso, hoje, do que uma boa sucumbência a ganhar, no caso do êxito da ação, pois às vezes você ganha, mas não leva, porque a empresa fica ilíquida, ela fica sem liquidez. Então, é o momento da gente repensar, aproveitar aqui os meios eletrônicos mais do que nunca para trabalhar. Eu fui uma das primeiras pessoas a atuarem com os meios eletrônicos de 2012 para cá, mais ou menos. Eu faço muito. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, eu já faço isso há muitos anos e eu fiquei muito feliz, por um lado, com essa pandemia, porque todo mundo se obrigou a utilizar os meios eletrônicos. A gente vê por aí avós com netos, senhores idosos fazendo audiência, fazendo comigo, no meu caso, mediações. De lá, não importa se vai estar em casa, se vai estar na varanda, se vai estar na casa de um filho ou de uma filha, porém, todos estamos conectados. Aqui, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, professor Cláudio Carneiro, acho que no Rio, né, Cláudio? Cláudio é muito viajado também. Nosso presidente Daniel Blume no Maranhão, Yuri Sayone em São Paulo, o pessoal da OAB lá no Distrito Federal, e estamos todos juntos nesse maior evento belíssimo. E com isso, nosso próximo assunto vai ser o compliance. Então, eu deixo aqui uma frasezinha que eu achei muito interessante, professor Cláudio e doutor Yuri. O compliance é para prevenir os conflitos, e a mediação é para gerir e resolver os conflitos que não conseguem ser prevenidos no compliance. Eu acho, quando começou a questão do compliance, a primeira vez que eu vi isso foi em Portugal, alguns anos atrás, no meu mestrado, e eu falava assim, e todo mundo falava assim, não cabe a mediação no compliance. Eu falava assim, cabe a mediação em tudo. Só você olhar de forma de conflito e trazer esse conflito para ser solucionado na mediação. E aí eu tinha alguns colegas que falavam, ela é louca, porque ela só pensa em mediação. É verdade, eu só penso em solucionar o conflito de forma justa sem ir para o judiciário. E sim,
Deixo aqui essa frase, agradeço imensamente pela oportunidade, e uma boa tarde para todos. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. Vamos em frente. Parabéns à professora Alessandra por tratar de forma tão fácil um tema tão árido, tão difícil e que tanto carece a justiça brasileira. E falo aqui de justiça não com J maiúsculo, no sentido de poder judiciário, mas de justiça no sentido de equidade. Até porque a distribuição de justiça não é uma prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário. O advogado faz justiça quando, por exemplo, chega a uma mediação extrajudicial envolvendo o seu cliente. Esse não é apenas o futuro, esse já é o presente do direito brasileiro, em especial depois do nosso novo Código de Processo Civil. Então, com essas pequenas palavras, eu já passo a bola para o nosso professor internacional e catedrático, além de uma das maiores autoridades acadêmicas em compliance do Brasil, professor Cláudio Carneiro, com a palavra. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria iniciar dizendo que é uma imensa honra e uma felicidade muito grande estar participando desse evento por dois motivos. Primeiro, pela grandiosidade do evento, aproveitando, então, a oportunidade de parabenizar o nosso presidente Felipe Santa Cruz, assim como também o diretor nacional da ESA, o Rony Duarte. E o segundo motivo é estar aqui ao lado de estimados amigos. Inicialmente, o nosso presidente, que, para além de ser um querido amigo e um grande advogado e procurador do Estado do Maranhão, é um conselheiro federal que muito bem nos representa no Conselho, representa a todos, embora seja conselheiro federal pelo Maranhão, mas representa toda a advocacia e também preside essa comissão maravilhosa de direito lusófono. E também por estar ao lado de dois estimados amigos, referências nas suas respectivas áreas, doutora Alessandra Balestieri, na área de mediação, aproveitando para parabenizá-la pela exposição, embora breve, mas belíssima, e da mesma forma, doutor Yuri Sayone, uma referência também na área de compliance, presidindo a comissão do Conselho Federal. Eu busquei, nessa breve fala, a gente fazer uma abordagem sobre Brasil e Portugal e como funciona o sistema de compliance nos dois países e, sobretudo, como fica agora em relação à pandemia. É muito comum no Brasil a gente comparar ou se comparar com outros países, e é nada mais oportuno do que comparar com Portugal. Primeiro, são duas realidades absolutamente distintas, né? Portugal aí com mais de 10 milhões de habitantes, enquanto o Brasil com mais de 220 milhões de habitantes. Isso reflete, por exemplo, na judicialização. E aí eu acho que a exposição da doutora Alessandra vem bem a calhar nesse contexto da prevenção de litígios, mas de que forma isso se insere no compliance? Então, por exemplo, a título de comparação também, enquanto o Supremo Tribunal Federal julga cerca de 90 mil processos por ano, o Tribunal Constitucional Português julga cerca de 1.800 processos, uma composição de 13 juízes, que lá não se chamam ministros, aqui 11, quer dizer, é uma desproporcionalidade muito grande. Da mesma forma, a questão acerca da cultura do compliance. Você falar em cultura de compliance em Portugal é diferente de você falar da cultura de compliance no Brasil. Isso é demonstrado, sobretudo, nos índices da Transparência Internacional, em que Portugal está próximo à média europeia, que é muito acima da média mundial, e, inclusive, o Brasil está abaixo dessa média mundial, muito embora seja louvável aí todos os esforços que foram utilizados no Brasil para elevar esse índice e toda
as normativas entre as quais se encaixa aí a Ordem dos Advogados do Brasil, com as comissões de compliance, a nacional presidida pelo Dr. Yuri, assim como o IAB, que eu tenho a honra de presidir. Então, além desses esforços, o que nós verificamos aí nessa questão? Primeiro, uma concepção que eu acho que o Brasil vem adotando de uma maneira um pouco diferente dos modelos internacionais, é que quando se fala em compliance, pensa-se imediatamente a normas de combate à corrupção. E quando essa norma nasceu, essa normativa, não vou dizer bem uma norma, porque a origem se reflete lá para os Estados Unidos, mas a questão da ocupação internacional, pelo menos no mundo ocidental, muito embora essas normativas também tenham ido para o Oriente, Japão e China, recentemente, inclusive, essas normativas elas falam de compliance, mas não simplesmente num contexto de corrupção. Por isso que o Brasil, ao adotar esse modelo internalizando, ele cria uma série de leis, de normativas de combate à corrupção que se associam a outras normas de improbidade, outras normas penais. E aí fica muito adstrito ao mundo do direito propriamente dito. Então, nessa concepção internacional, e o Brasil, nesse contexto, está mais avançado do que Portugal, exatamente por conta da necessidade e, sobretudo, da concepção que foi dada ao compliance no Brasil, diferente da que foi dada em Portugal, ou da que é dada em Portugal, que é exatamente de um combate, de um controle maior acerca da corrupção. E a ideia é a gente falar exatamente desse modelo de compliance enquanto sistema de gestão. Um sistema de gestão que é pautado em cima de um tripé, que envolve a governança, o risk assessment e o compliance em sentido amplo, que aí sim se ramifica para diversos itens, como, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados. A Lei de Proteção de Dados, ou o regime de proteção de dados, que o modelo brasileiro foi inspirado no modelo português, que eu tive a honra de participar também na elaboração da norma. Uma coisa que se discute muito hoje é, por exemplo, como fica a questão do due diligence nas contratações, seja de pessoas físicas enquanto empregados, ou nas contratações de pessoas jurídicas e a necessidade da proteção desses dados. Isso está sendo discutido hoje, principalmente lá e agora aqui, por conta de uma questão temporal, o fato de lá ter sido aprovado primeiro e o Brasil ter posteriormente, vamos dizer assim, adotado esse modelo ou copiado esse modelo. Então, esse sistema de gestão, hoje, dentro da pandemia, o que isso reflete em termos de prevenção de litígios, como a doutora Alessandra muito bem colocou. Primeiro que a pandemia é universal. Então, apesar de estarmos diante de modelos diferentes, Brasil, Portugal, que em alguns momentos se assemelham, em outros momentos se distanciam completamente, o que interfere é que, tanto aqui como lá, ou como em qualquer país, ao menos dos que a gente tem conhecimento e estuda com um pouco mais de profundidade, houve uma avalanche normativa em diversas áreas. No caso brasileiro, por exemplo, uma das áreas em que sofreu por uma questão de necessidade que provocou até uma mudança no entendimento do Supremo, que talvez seja momentânea ou talvez não, é a área fiscal. Tanto que nós tivemos a aprovação da MAPEC, de um orçamento de guerra. E o que isso tem a ver com compliance, no sentido mais amplo da palavra, enquanto sistema de gestão, e o que isso reflete nesses profissionais de ambos os países? Exatamente por conta dessa quantidade, essa avalanche normativa, que nós vivenciamos isso muito bem no Brasil, diante da pandemia. Eu dei só um exemplo da área tributária por estar mais próximo dessa área, mas acredito que tenham ocorrido, pelo menos do que eu tenho ciência, em várias áreas trabalhistas, área civil e etc. É que está se depositando hoje no departamento de compliance, tanto aqui quanto lá, um modelo, ou pelo menos a idealização de um modelo de gestão
em cima de todas essas normativas que saíram recentemente, de modo que não hajam incongruências na execução dessas normas que foram estabelecidas e que, não sendo geridas de forma adequada, seja na relação contratual, na contratual trabalhista, na relação fiscal, vão gerar demandas desnecessárias e, muitas vezes, sanções desnecessárias ou que poderiam ser evitadas. Então, a gente tem conversado com profissionais da área de compliance que atuam efetivamente como diretores do departamento ou chamados de compliance officers aqui em Portugal, e todos estão tensos no sentido de absorver essa demanda de uma forma muito contundente, sem o tempo hábil suficiente para que isso possa ser projetado em cima de um sistema de gestão. E a gente poderia aqui falar sobre muitos outros modelos, mas um modelo interessante que o Brasil já está em estudo no Brasil, porque há um projeto de lei, aliás, já tem 3 projetos no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro de aprovação do compliance para partidos políticos, inclusive nós estamos fazendo um parecer sobre isso no âmbito do IAB, no âmbito da comissão, estamos levando isso também para implantação em Portugal nos partidos políticos. Porque lá há uma diferença muito significativa em relação ao Brasil, que aqui se vota muito no candidato, se vota muito na proposta do candidato. Em Portugal se vota efetivamente na ideologia do partido, que se perdeu ao longo do tempo aqui no Brasil. Então, caminhando aqui para uma conclusão em virtude do tempo, o que a gente verifica é que, em termos comparativos do direito brasileiro, do direito lusófono, e não só do direito, mas do compliance enquanto uma ferramenta de gestão antissuborno, uma gestão de compliance propriamente dito, é que nós temos muitas semelhanças, embora com velocidades absolutamente diferentes, exatamente por conta da demanda que existe naquele país. No Brasil, exige-se uma velocidade muito grande em razão das diversas situações que a gente verifica nas mídias de combate à corrupção, de prisões, de esquemas de fraude, disso, daquilo. Só que o compliance é muito mais do que isso. Então, hoje vem se percebendo, e se a gente caminhar para outros países como Itália, Espanha, é muito mais avançado do que o Portugal e até mesmo em relação ao Brasil, por conta exatamente da demanda que é maior. E aí nós estamos falando desse avanço no sentido de efetividade. E aí eu termino exatamente com essa palavrinha que, para mim, é o ponto crucial, seja no Brasil, seja em Portugal ou em qualquer país do mundo, até porque é a palavra central dessas normativas internacionais que buscam aí as certificações, que para alguns são criticadas, outros não, que é a efetividade. Como a gente pode ter uma efetividade de um determinado programa, seja ele de anticorrupção ou seja ele de compliance, se o modelo brasileiro, e aí eu vou fechar, presidente, para respeitar o tempo, eu vou fechar com essa reflexão, que vibrou-se, por exemplo, no Brasil, e isso não existe em Portugal, mas está caminhando para, vibrou-se no Brasil quando passaram a ser editadas diversas leis no âmbito dos estados, nos âmbitos dos municípios, exigindo programas de compliance para contratação com o poder público. O problema é que, no quesito efetividade, basta a autodeclaração do contratante. E o doutor Daniel Blume, como procurador do Estado, pode até falar melhor sobre isso. A quem ficaria essa responsabilidade? A PGE fiscalizar se o programa é efetivo? A controladoria do ente federativo fiscalizar? A auditoria interna? Então, quando você passa essa imagem para o contratante, que é useiro e vezeiro em praticar irregularidades para com a administração, mais uma irregularidade, menos uma, dizer que o programa é efetivo quando na verdade não é, e sim um dossiê cheio de papel, é mais uma irregularidade e a norma passa a se tornar inócua e ineficiente. Então, eu acho que a gente tem que caminhar ainda muito para chegarmos no campo de uma efetividade nesse segmento. E com isso, presidente, eu encerro
para dar oportunidade ao nosso querido colega, doutor Yuri, aí também tecer as suas considerações. Mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de participar desse belíssimo evento. Bem, colegas, o professor Cláudio Carneiro, ele deu aulas a mim e a professora Alessandra Palestieri em Portugal, na Universidade Autônoma de Lisboa, onde ele leciona Direito Constitucional. E, ao longo da palestra de hoje, eu pude me reportar um pouquinho para os meus bancos, né, para o meu período de créditos do mestrado em Portugal. Parabéns, professor, pela palestra. É muito bom poder dividir o seu conhecimento não só com os colegas do mestrado e do doutorado em Lisboa, mas também com todos esses milhares de advogados brasileiros que se encontram inscritos nesse imenso congresso digital da Ordem dos Advogados do Brasil. Com essas palavras, eu concedo 20 minutos, até 20 minutos, ao nosso presidente Yuri Aioni, para que converse e siga na linha do compliance lusófono e da mediação brasileira. Doutor Yuri, com a palavra. Muito boa tarde, Daniel. É um prazer fazer parte desse que sem dúvida, já é o maior congresso jurídico digital do mundo. Eu tenho certeza que, ao final, nós teremos isso devidamente aferido pela organização do Guinness, e eu acredito que nós vamos conseguir entrar lá. Então, obviamente, não poderíamos deixar de registrar o grande feito sobre a administração do nosso presidente Felipe Santa Cruz e do Rony Duarte, presidente da ENA. Para mim é sempre muito prazeroso poder reencontrar o meu amigo Cláudio, com quem sempre dividimos os bancos da OAB como conselheiros, enfim, como membros de comissão. Então, é sempre bom encontrar rostos conhecidos e pessoas de quem eu nutro bastante admiração. Professora Alessandra, acho que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, mas eu fiquei encantado com a sua aula. E eu confesso que eu tinha preparado alguma coisa para falar com vocês, mas diante das duas falas da professora Alessandra e do professor Cláudio, eu me senti provocado a abandonar o que eu preparei, ou pelo menos falar um pouquinho ao final, e eu queria usar do meu privilégio de falar por último para comentar. Primeiro, a questão da mediação. Alessandra, achei a sua frase final bastante provocativa, porque o compliance fala, assim, de prevenção. E daí, embora eu não seja um especialista em mediação, mas eu entendo que a maneira que a gente tem de conduzir a mediação, o processo de comunicação, de construção, de mais do que um acordo, mas da construção de um entendimento e posteriormente um compromisso, é exatamente o tipo de comunicação que a gente tem que buscar quando a gente trabalha um viés de prevenção dentro das companhias. Obviamente, quem está acostumado já sabe o contexto, mas só para quem está tendo contato agora com o tema pela primeira vez, as empresas têm um código de ética, têm políticas que vão dizer quais são os valores e os princípios que elas compartilham, mas é claro que a absorção e o uso desses princípios como não só razão de decidir casos difíceis, mas como um padrão de conduta, né, para orientação de um padrão de conduta, não se subsume a receber um kit de boas-vindas, de integração no trabalho, a assinar lá, declaro que li, tal qual a gente faz em vários contratos da internet, e só vai parar para ler quando dá um problema com aquele prestador de serviço, né? Mas então daí a maneira como isso é construído, quer na comunicação do dia a dia, da área de comunicação, nos treinamentos que são feitos para os colaboradores e para os terceiros, e mais importante do que isso, como a fala é conduzida dentro da organização, como o seu chefe te dá o exemplo, como o seu chefe te informa, ele te instrui, e no fim do dia ele te educa no sentido corporativo da palavra, considerando que se é uma pessoa mais sênior, ela já foi experimentada por questões mais difíceis e mais polêmicas, então ele está ali também na posição de quem vai ajudar a
fazer a partir de uma comunicação fácil, a te instruir, mas também a construir um acordo. Qual é o acordo? O acordo com os valores da companhia, no sentido de que esses também são um compromisso tão importante quanto as metas comerciais que eu tenho que bater ou outros trabalhos que eu tenho que desenvolver no âmbito da minha organização. Então, nesse sentido de prevenção, eu acho que a mediação ela ajuda muito com esse ponto, mas o compliance ele dá mais um passo além da prevenção. Ele tem um aspecto de detecção, né, de monitoramento, de auditoria. Eu não vou explorar isso porque talvez não tenha um gancho aqui para o nosso tema, mas tem um aspecto de remediar ilícito, de aplicar sanção. Mas isso significa que a empresa se coloca no lugar da justiça? Não. Nas nossas casas, os pais aplicam castigos para os filhos, que não precisam ser físicos. No direito do trabalho, existe a sanção que o empregador aplica ao empregado. No direito civil, existem as multas contratuais que são aplicáveis àqueles contratados que violam as obrigações do contrato ou que mal cumprem as obrigações do contrato. E até na maneira em que esse tema vai ser conduzido, porque nesse aspecto, que embora a gente fale de remediação, mas no fundo a gente está falando de direito do trabalho e de direito civil, na essência, né? Esse ponto de como construir um acordo ajuda, porque nem sempre você precisa aplicar a sanção. E o fato de o empregador não aplicar a sanção e o fato de uma parte não requerer a aplicação da multa a outra, não significa que por trás disso haja uma leniência. Há, sim, um processo de entender o que aconteceu, valorar, eventualmente, a gravidade daquela conduta e buscar, ao final, com a aplicação da sanção ou não, um outro compromisso, que é o compromisso de aderência daquela pessoa que se colocou numa posição de infração, e também dos demais pares, embora haja uma certa reserva quanto à publicização, porque você não pode criar um espetáculo dentro da empresa e expor a intimidade daquele colaborador que foi sancionado. Há, sim, essa maneira de você construir esse acordo e reatar, como se diz muito na criminologia, né, aquele tecido social que foi rompido com a prática do ilícito. Então, acho que a graça do compliance, que ele busca de fontes diversas do direito, da mediação, da criminologia, a própria justiça restaurativa, que está muito associada no direito penal àqueles casos em que você tem o uso de drogas, de violência doméstica, em que você consegue ter uma margem de manobra do comportamento, não é? Porque no fim do dia é isso que a gente quer, uma mudança de comportamento, uma mudança de conduta e um entendimento. Então, acho que, seguindo a provocação da professora Alessandra, eu queria chamar a atenção que eu vejo um caminho promissor dos conhecimentos da mediação para a construção desses aspectos de prevenção e de remediação. Passando para falar do professor Cláudio, eu confesso que eu não teria tempo suficiente de comentar todos os excelentes pontos que foram levantados, mas talvez começar de trás para frente, porque, como atividade da Comissão Nacional de Compliance do Conselho Federal, nós temos tido a preocupação de fazer um monitoramento no âmbito nacional dos estados e municípios, enfim, dos entes federativos, que não só regulamentaram ou não a lei anticorrupção nos seus âmbitos, mas que passaram a exigir programas de integridade como condição, aí eu posso comentar se para contratar ou como condição contratual, tem uma pequena diferença, uma sutileza para burlar uma possível inconstitucionalidade dessas legislações, e basta trazer assim, um breve dado histórico, que a primeira norma que trouxe esse ponto como uma novidade foi a Lei 7753 do Estado do Rio de Janeiro, que, por incrível que pareça, lá Rio de Janeiro, ela deu a ideia, influenciou vários outros estados e até hoje ela não foi regulamentada. O Distrito Federal, por exemplo, que veio em segundo, já até reformou a lei em algumas partes, aplica, mas o Rio de Janeiro, que deu a ideia, não conseguiu ainda. O ex-controlador-geral do Estado, Dr. Bernardo Barbosa, ele chegou a fazer uma audiência pública, nós participamos da audiência pública com a nossa contribuição de regulamentação, mas, como ele acabou saindo, acho que esse projeto ainda não teve a devida continuidade pelo atual governo do Estado, mas a gente acredita que ele vai
chegar a seu bom termo. E nessa linha da regulamentação, que, vamos dizer assim, o Rio de Janeiro, por ser o primeiro, teve a prerrogativa de errar primeiro, não que o projeto seja equivocado, mas as circunstâncias não eram as melhores possíveis para a idealização do melhor, o que, obviamente, outros estados, como Pernambuco, nós tivemos oportunidade de atuar diretamente com a comissão local e ajustar na discussão. Goiás, nós enviamos propostas de alteração da lei que tinha sido aprovada ao governador Marconi Perillo. Vale mencionar aqui o nosso querido Rafael Lara, conselheiro federal, que é meu vice-presidente, que me auxiliou diretamente nesse trabalho. Mas, com o Rio de Janeiro, a gente tem um aspecto de verificação do programa pelo fiscal do contrato. E isso é uma questão muito problemática, porque o fiscal do contrato normalmente é uma pessoa que tem especialização na atividade fim daquela relação contratual. Então, se é um contrato da Secretaria de Educação, o fiscal do contrato normalmente vai ser um servidor da Secretaria que entende muito daquele objeto contratual, assim como se for de uma obra de engenharia e por aí vai. E o problema que se coloca, embora a lei não traga uma definição clara se há necessidade de prova da existência ou prova da efetividade, é que também delegar a um fiscal de contrato a aferição de prova de efetividade pode gerar um segundo problema, que eu vou ter uma pessoa com pouca capacitação para fazer esse tipo de análise e, ao mesmo tempo, como há uma previsão de sanção pecuniária em caso de descumprimento, há uma multa diária de 0,02% do valor do contrato, estou falando no caso do Rio de Janeiro, mas outros entes federativos seguiram mais ou menos esse modelo, limitado a 10% do contrato. A gente sabe que, em muitos casos, 10% é a margem que o empresário tem do contrato, então ele tomaria um prejuízo por falta de um programa de compliance. Mas aí a gente teria uma situação de abrir um novo risco de corrupção desse fiscal do contrato, que já tem que ser devidamente olhado, cuidado, enfim, porque esse relacionamento já gera um problema grande com relação ao tipo de controle da obrigação contratual. Mas também, por outro lado, se essas leis exigissem uma questão de efetividade, a gente poderia estar diante de uma situação de venire contra a administração pública, porque você pode ganhar a licitação sem ter o programa, porque se você tiver que ter o programa para licitar, você viola a Lei 8666 e até o próprio projeto que está em votação na Câmara, que não prevê essa hipótese. Mas aí você tem 180 dias para implementar o programa, você implementa o programa, alguém atesta que esse programa é efetivo, no dia seguinte você pratica um ato lesivo, vai responder ao processo de responsabilização e aí você então entrega como defesa do par a defesa do programa de compliance, e como a administração pública que ontem disse que o seu programa era efetivo, amanhã ela não vai te dar a maior redução possível de 4% no decreto federal, na regulamentação do Estado do Rio também é de 4%. Então, a gente tem que ter cuidado com relação à adoção de algumas fórmulas para acabar não criando problemas para a própria administração. Mas também eu acho que um ponto que é importante, que toca Brasil e Portugal, porque dentro do contexto do funcionamento dos programas, a gente fala, vamos dizer assim, de um aspecto que é universal, vale assim em qualquer país que pratica o compliance, por assim dizer, que são as investigações. É muito comum, isso é um modelo consagrado internacionalmente, que os escritórios de advocacia sejam contratados pelos clientes, que eventualmente esses escritórios também podem contratar firmas de auditoria, Big Four, maiores, menores, empresas de tecnologia, mas porque consagrou-se um modelo de privilégio legal, não é? De sigilo cliente-advogado. Então, isso não vale só para o Brasil, isso vale para o mundo todo. Mas há também um risco intrínseco da participação de advogados e sociedade de advogados na condução de investigação, que são os mesmos da própria advocacia. Não é? Eu, eventualmente, me deparar com uma situação de conflito de interesses e agir mal, eu não zelar pela independência quando eu me declarar independente, e quando eu tiver numa situação de entrevistar um colaborador ou fazer algum ato de investigação, eu tenho que me preocupar se eu não estou violando o direito daquelas terceiras pessoas que são alvos da minha atividade de investigação. Se um colaborador deseja ser assistido por um advogado na entrevista, eu tenho que dar o direito dele ser assistido. E a gente sabe que, na prática, muitos colegas não deixam isso acontecer. E aí a proposta que a gente vai trazer para a diretoria do Conselho Federal, ainda até o final do mês de agosto, ela está sob consulta pública de várias entidades que discutem e que envolvem
profissionais de compliance, é uma proposta de complementação do provimento 188 do Conselho Federal, que trata das investigações defensivas, para também dispor sobre o papel dos advogados, sociedade de advogados, nas investigações de compliance. Então, acho que é importante a gente entender que, quando nós exercemos papéis de investigadores, nós não somos policiais. Nós temos que respeitar o direito posto, nós temos que respeitar a prerrogativa dos colegas que estão sentados do outro lado da mesa, e nós temos que também usar, vamos dizer assim, da prerrogativa normativa para reafirmar a nossa independência e prerrogativa, inclusive com relação ao cliente. Quando o cliente chega para você e fala: antes de você conhecer os fatos, eu quero que você demita por justa causa um funcionário, quando não tem cabimento uma demissão por justa causa ou minimamente a sugestão da demissão por justa causa. Então, da mesma forma como a professora Alessandra colocou que o advogado é o primeiro juiz da causa antes de propor um litígio, o advogado também tem que ser o juiz da causa na hora de empreender uma atividade de investigação. Nada disso é novo, nada disso é diferente do que a gente já aprendeu em deontologia, o que a gente pratica nas práticas tradicionais da advocacia, mas talvez faça sentido a gente trazer alguns detalhes para dentro dessa atividade de investigação, que tem sido cada vez mais demandada pelos escritórios. Os escritórios têm sido cada vez mais demandados por seus clientes, já que, ao final, a empresa vai ter uma comprovação ou não se aquela denúncia é procedente ou não, e, uma vez com todo o apurado, ela tem um retrato da situação que pode indicar a recomendações jurídicas de aplicação de sanções a colaboradores, a terceiros, e, eventualmente, até buscar as autoridades para celebrar ou propor um acordo de leniência, agora, a partir da nova orientação da 5ª Câmara do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de repente conjugada com a colaboração premiada de algumas pessoas, já trazendo o componente penal e de direito público administrativo juntos para a solução única da demanda, já que nós não temos ainda o balcão único de negociação desse tipo de acordo. E também, obviamente, para ajudar a empresa a identificar quais foram as causas daquele problema e dentro daquele processo de não só corrigir o fluxo processual, tão somente metodológico, mas voltar naquelas palavras que a professora Alessandra muito bem colocou, de buscar reconstruir aquilo que foi rompido e reafirmar o compromisso que também faz de atividade negocial ética, que também faz parte do objeto social da empresa. Então, acho que com essas considerações, eu convido a quem tiver interesse, pode me procurar lá no LinkedIn, Yuri Sayone. Eu vou postar a consulta pública também no LinkedIn desse documento, e depois de ouvidos o máximo de profissionais possíveis, a gente vai ter o prazer de submeter à diretoria do Conselho Federal. O professor Daniel, quem sabe, vai ter oportunidade também de analisar e de ver a pertinência das nossas considerações. Então, agradeço mais uma vez o tempo e a disponibilidade e o prazer de dividir esse painel com grandes nomes e amigos. Bem, colegas e estudantes de direito de todo o Brasil, nós fomos aqui presenteados com 3 grandes palestras de 3 feras do direito lusófono brasileiro, especialmente no que se refere à mediação e à compliance. Agradeço muito a presença de todos. Já somos o maior evento jurídico online do mundo, e com o sentimento de gratidão, não só no que se refere aos nossos palestrantes, mas em relação a você que se encontra em casa ou no seu escritório, ou nas universidades ou no seu telefone, assistindo esse nosso congresso virtual da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço mais uma vez ao presidente Fernando Santa Cruz e ao conselheiro e diretor da ESA, Rony Duarte, pela oportunidade de inserir o direito lusófono dentre as discussões do nosso congresso virtual. E, assim, encerro esse painel e informo aos presentes o início imediato do painel seguinte. Um abraço a todos.